Você diz, você é um profeta? Eu não sou profeta. Eu sou um pregador. Eu nem quero ser profeta. Mas depois de 34 anos estudando as Escrituras, lendo as Escrituras, chegou a hora de eu, pela graça de Deus, explicar a coisa como é e como deve ser feito, já que ninguém quer explicar, ninguém quer colocar as coisas em ordem, se a tarefa é minha. Então eu quero cumprir isso na graça e na ajuda de Deus. Eu estou a pedir a ajuda de Deus nesta hora sobre esse assunto de confessar pecados. A quem devemos confessar os nossos pecados? Eu vou explicar. Mas no culto da organização do CACOL, ele diz lá que não pode participar de um culto com pecado oculto. É bom isso, eu concordo. Aí há o dirigente da confissão pública, por exemplo, se houver culto no domingo e o dirigente da confissão pública tiver pecado, ele tem que participar de um culto no sábado para confessar esse pecado, para ter condição de dirigir a confissão no domingo. Mas aí eu fico pensando, e é uma pergunta, e eu vou responder a pergunta que eu vou fazer. Quem teria condição de dirigir uma confissão pública, já que o requisito para dirigir a confissão pública lá no CACOL é não ter pecado, é ter confessado os pecados. Se nós pecamos em pensamentos, com os olhos, com palavras, com atos e ações a cada fração de segundo, minuto, hora, 24 horas por dia pecando, quem seria digno? Quem teria a capacidade de dirigir uma confissão pública? Para mim, ninguém. O único que poderia ser dirigente de confissão pública, na minha opinião, é o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha nenhum pecado. E ele não estabeleceu confissão pública. Ele não virou dirigente de confissão pública. Por isso está reprovado a confissão pública. Por isso está reprovado dirigentes de confissão pública, seja pregadores, seja pastores, seja apóstolo, seja ancião. Ninguém tem condição de dirigir uma confissão pública, porque o requisito é não ter pecado. Quem não tinha pecado era o Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado, não estabeleceu confissão pública, não dirigiu confissão pública, quem é que cagou Filipe para estabelecer isso? Eu vejo aí é coisa do Islã, nessas doutrinas do CACOL. E agora, André Luiz, como vai funcionar? Eu já li aqui nas Escrituras. Quer que eu leia de novo? São 3 passos à confissão. Qual é o primeiro passo? Terás que ir ao teu irmão que pecou. Se o teu irmão pecar, primeiro passo, vai, corrige-o a só. Não haverá humilhação. Ultraje. Não fará um irmão passar vergonha. Será privado. Vai, corrige-o a sós. Essa correção é particular. Se ele te ouvir, ou ela te ouvir, no privado, no particular, nada de expor, vida privada, vida íntima, vida particular, vida financeira, vida pessoal. Vamos respeitar a vida privada de cada um. O Senhor Jesus diz que esse conserto, esse acerto, esse colocar em ordem, no caso de um irmão pecar, é a sós, é privado. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu ainda vou mostrar outras escrituras sobre isso aqui. Se não te ouvir, aí vai para o segundo passo. Segunda etapa. Se não te ouvir, porém toma contigo mais uma ou duas pessoas. Uma ou duas pessoas. Aí já é o segundo passo. Para que toda questão seja decidida.
É como na lei, mas não é igual à lei, porque na lei lá havia apedrejamento, né? Olho por olho, dente por dente. Mas aqui na graça não vai haver apedrejamento, morte física, mas vai haver decisões. Toma, para cada questão, problema que surgir, que houver, deve tomar uma ou duas pessoas para ir resolver isso. Não pode ficar sem resolver isso. Para que toda questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Essas testemunhas terão que ser idôneas, né? Central. Nada de fanatismo, de legalismo, de radicalismo. Nada de ser ultra-ortodoxo, ultra-radical. De ser liberal, de ser libertino. Terão que ser pessoas centrais. Imparciais, né, que vai julgar questões que surgem. Caso não lhe dê ouvido, dize-o à igreja. Aí já vai para terceira e última instância. A decisão vai ficar com a igreja. Vai ser dito, ó, fiz a primeira etapa, fui ao irmão, à irmã, no privado. Fiz a segunda etapa, tomei 1 ou 2 pessoas, com 3 pessoas tentamos resolver, não resolveu. Agora estou trazendo a igreja. Dize-o à igreja. Se não resolver na primeira e segunda etapa, aí agora o caso vai ficar mais sério, né? Dize-o à igreja. Se nem mesmo ouvir a igreja, não der ouvido, ó, se nem mesmo não der ouvido à igreja, se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentil ou publicano. Trata-o como gentil, porque esse caso, essa questão, esse problema deve ser resolvido. Se não resolver, então a igreja vai decidir. Mas tudo pode ser resolvido na primeira etapa, em privado, ou na segunda etapa, com 1 ou 2 pessoas, 3 testemunhas para resolver. Senão, a instância final é a igreja, né? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. E aí eu posso mostrar aqui um caso que Paulo seguiu essa instrução do Senhor Jesus, né? Nós temos aqui o caso de 1 Coríntios capítulo 5. Tenha paciência, né? Não é fácil explicar, não é fácil ensinar, né? E eu não quero ensinar errado, eu quero ensinar corretamente. Vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 5, um caso que é levado, Paulo manda a congregação decidir. O caso de incesto, né? É um caso de incesto lá em Corinto, né? Geral ouvi-se dizer que entre vós existe luxúria, e luxúria tal que não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai. Ele estava vivendo com a madrasta. E a igreja de Corinto não fez nada, deixou passar isso. E vós estáis cheios de orgulho. Era para alguém ir lá e repreender, corrigir esse moço, esse rapaz, né? Mas ninguém fez isso. E vós estáis cheios de orgulho, nem mesmo vós mergulhaste na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós? Vocês sabem, se o caso chegar à terceira instância, depois da primeira, se teu irmão pecar, vai, corrige-lo a só. Se não ouvir, se ele ouvir, né, ganhaste teu irmão. Se não ouvir, chama 1 ou 2 pessoas
para resolver essa questão, para decidir. Se não ouvir, leve à igreja. Aí, se não der ouvido à igreja, vai ser tratado como gentil ou publicano. Nesse caso aqui, o problema está sendo trazido na terceira instância. Mas deveria ter havido a primeira instância, a segunda instância, antes de chegar aqui. Veja que Paulo fala para eliminar, a congregação vai ter que eliminar, botar para fora o autor desta gravidade, né? Que pecado grave, né? Nem os de fora faziam isso. E os coríntios estavam tolerando esse tipo de pecado. Quanto a mim, ausente no corpo, mas presente em espírito, já julguei. Paulo era um juiz, né? Como se estivesse presente. Aquele que assim procedeu, é preciso que em nome do Senhor Jesus, estando vós e o meu espírito reunido em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está entregando ao diabo, mas Paulo ainda está tendo misericórdia do espírito dele. Daqui a pouco eu vou ler 2 Coríntios 2, a partir do 5, né? Não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo está dizendo que o rapaz aí, esse moço, esse irmão, na situação que ele estava vivendo, ele não podia ficar na igreja, ele ia estragar a igreja todinha de Corinto. Então, era melhor eliminá-lo, colocá-lo para fora, por um tempo, né? Até essa podridão, essa vida impura, essa vida sem pudor, saísse dele. Purificai-vos do fermento, do velho fermento, para seres nova massa, já que sois sem fermento,